urgente que pinta aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou até colocar aqui uma informação que eu vejo no portal G1, aqui na tela para vocês. Aqui a gente não vê neste momento nenhuma movimentação, a gente vê o índice futuro perdendo ganhos. Mas aqui, ó, Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O ministro determinou essa prisão domiciliar. Moraes justificou que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas a ele por ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. Na decisão, Moraes afirma que Bolsonaro utilizou as redes sociais de aliados, incluindo seus 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques do Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. O Alexandre de Moraes escreveu que não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro. Para o ministro, a atuação do ex-presidente, mesmo sem o uso direto de seus perfis, burlou de forma deliberada a restrição imposta anteriormente. Com isso, Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro cumpra a prisão domiciliar em seu endereço residencial. É urgente que pinta no painel Mover Pro. E a decisão inclui uso de tornozeleira eletrônica, proibição de visitas, salvo por familiares próximos e advogados, recolhimento de todos os celulares disponíveis no local. O despacho ressalta também que as condutas de Bolsonaro demonstram a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar contínua reiteração deletiva do réu. Segundo Moraes, as medidas cautelares em vigor foram desrespeitadas mesmo com a imposição anterior de restrições menos severas, como a proibição de uso das redes sociais e de contato com outros investigados. Além disso, o ministro destacou aqui que o ex-presidente produziu material destinado à publicação por terceiros, driblando a censura direta aos seus canais e mantendo influência ativa no debate político digital. Essa decisão foi proferida no âmbito da investigação que apura a articulação de uma tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022. Bolsonaro já é réu nesse inquérito e também em outras ações penais que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem Alexandre de Moraes decretando a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Richard, vamos adiantar um pouquinho até o índice neste tempo curto, né? Eu vejo o índice diminuindo os ganhos. Não sei se a notícia fez preço, queria até mesmo a sua análise ali nesse movimento. Pelo que a gente vê em 5 minutos, essa notícia faz preço, né, Richard? Faz preço sim, a gente tá voltando aí, passamos a tarde toda para subir 800 pontos, estamos já caindo aí 400, né? Dólar também, aqui o dólar a gente vê mais, eu tô no gráfico de 15 minutos, ele já tá voltando da mínima, quase todo o movimento também, então tá fazendo preço sim, Guilherme. Perfeito, ô Guilherme. Vamos aproveitar e já olhar esse índice com base nessa queda, Guilherme, depois a gente volta pro pedido. Vamos lá então, vamos pegar o dia todo do nosso índice hoje, pessoal, ele segue naquela lateralização, né? Aquela bandeirinha que nós vimos no Ibov, aqui no índice futuro fica bem claro da gente perceber no gráfico de 15 minutos, né? Eu não perco esse fundo do 132.335, mas eu também não passo essa região de topo aqui em cima, né? 135 mil. Quando ele testa, ele deixa sombra superior, volta tudo. Deixa sombra, volta tudo. Embora os dias estejam abrindo com uma forte alta, ele acaba retornando o movimento. A gente percebe isso acontecendo vários pregões, hoje não foi diferente, né? Então, uma limpada aqui, ó, abrimos uma alta, né, movimento de alta, ele corrige um pouquinho, faz um rompimento de topo, testa a resistência e retomamos o movimento de baixo, voltando para a base. Chegou na base, volta o fluxo comprador. No final das contas, ele não destrava dessa região, né? Gráfico de 5 minutos, a gente pegou aqui, trabalhei algumas compras hoje, né? Essa primeira andou um pouquinho, eu queria ver evolução, né? Não foi para o topo, tirou no 0 a 0 e veio a perder fundo. Essa segunda, nós pegamos aí 600 pontos, zerei eles de entrar na rádio agora aqui por sorte, né? Tá voltando tudo. Então, percebam como o movimento de alta ele tá mais difícil, principalmente durante o intraday. Ele acontece mais na abertura, né? Durante o dia, a gente vê as vendas pagando movimentos mais amplos, percebam? Isso tudo no intraday, e a gente não destravou
do range ainda. Para amanhã, vamos seguir com essa dinâmica, tá? Compras na base, quando houver alinhamento, né, os sinais, e vendas lá no topo. A gente vai ter o primeiro ponto 133.850 e depois brigar lá com aquele 135 de novo. Não tem muito o que inventar aqui, tá, pessoal? Nós não temos uma estrutura muito confiável para trabalhar. Então a gente vai ter que se limitar aí a buscar extremidades ou então estruturas formadas durante o dia. O índice está tentando defender agora o fundo anterior no 133.200, mas o fluxo de venda parece que está ganhando. A gente vê renovando mínimo atrás de mínimo. Quando começamos a falar cair a 400 pontos, já cai 600 agora. O dólar, esse aqui não tem muita dúvida do movimento, né? Que o índice está travado, o dólar está destravado. A gente tem um movimento de baixa, pullback, baixa. Então, tendência de baixa definida. Hoje, fizemos um pequeno pullback, expectativa era continuar a baixa. Ele entrega agora no final do pregão, movido pela notícia aí do Bolsonaro, né? Uma falha do rompimento de baixa e um movimento de alta começando. Isso aqui, por enquanto, para nós, virou uma lateralização. Para amanhã, eu vou ter que esperar ele sair desta região. Então, perda aí do 5.534 para baixo, pullback é venda, alvos mais abaixo. Se ele interagir nessa região do 5.580, eu também tenho a resistência do dia de hoje. Então percebam que a minha prioridade é quase toda vendedora, tá? Eu vou ter pontos compradores só se o dólar ou romper aqui em cima, 5.603, que aí eu mato a estrutura do dia de hoje, ou se ele interagir lá embaixo no 5.500, deixando um padrão comprador. Então a compra aí ela está mais longe da nossa realidade atual, tá? Por isso a gente vai seguir priorizando a venda. Um ponto importante para lembrar, tá? Eu vou para o gráfico aqui de 4 horas. Vocês percebem que eu venho da mínima do ano ali, né? Movimento de alta muito forte. Retornamos agora até o desconto desse movimento. Então, é interessante buscar por sinais de compra aqui para tentar expandir esse movimento para cima. Só eles não estão aparecendo, tá? Assim que a gente vê sinalizações compradoras no intraday, a gente vai parar de vender, porque esse movimento de alta pode ser explosivo também. Então, atentar apenas com isso, por enquanto ainda não houveram sinais compradores. Perfeito, ô Richard, 6 horas e 23 minutos, para quem tá chegando agora. O índice futuro chegou a devolver os ganhos, depois da notícia que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode até deixar aqui na minha tela, ô Andrezão, a página do G1, porque a gente tem mais informações. Porque a Polícia Federal faz buscas na casa do ex-presidente. Informação aqui que eu vejo do portal G1. Na decisão, Alexandre de Moraes justificou que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares impostas a ele por ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. E então o ministro disse que a atuação do ex-presidente burlou de forma deliberada a restrição imposta a ele. No domingo, né, houve as manifestações a favor do ex-presidente e por pedido de anistia. No Rio de Janeiro, um dos organizadores foi o senador Flávio Bolsonaro e que colocou o pai no viva voz do telefone para falar para o público no Rio. Em seguida, ele postou um vídeo na qual mostra o outro lado, o pai mandando uma mensagem para os apoiadores. E horas depois, apagou o post. Então a informação do Globo também é de que a Polícia Federal realiza buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois desse pedido de prisão domiciliar, ou melhor, desse decreto de prisão domiciliar ao ex-presidente. E o que é importante com base no que a gente acompanha do mercado, né? O índice futuro devolveu os ganhos da sessão. Você observa ali que foi pro leilão de fechamento na estabilidade. O dólar diminuiu as perdas, como o Richard mostrou aqui pra gente também essa movimentação. E acirra ainda mais o conflito Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, com os Estados Unidos, e que é importante também para o investidor, porque o movimento do Trump contra o Brasil é justificado
por esse julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, Moraes dobra a aposta, decreta a prisão domiciliar do ex-presidente. Isso atrapalha a possível ligação de Lula e Trump, atrapalha as negociações do governo brasileiro. Os Estados Unidos vão responder de alguma maneira com sanções contra Alexandre de Moraes. Fica tudo em aberto. Então, né, ô Richard, pra gente reforçar esse índice que foi o problema de fechamento agora, a gente tem o índice futuro zeradinho no fim da sessão. Isso aí, nós temos um índice quase na mínima, né? Voltou todo o movimento do final da tarde, aquela compra que a gente fez, pagou 600 pontos, acabou de ser devolvido todo o movimento. E olhando no diário, aquilo que a gente conversou mais cedo no Ibov, né? Ele testa as médias e entra a venda, entra as sombras superiores aparecendo aqui, pessoal. Tende a jogar para baixo. Todos os caminhos estão apontando para a expansão para baixo, mas ainda não vimos o bendito rompimento desse fundo, né? Lembrando para vocês, o fundo está no 132,335. Esse movimento em vermelho seria o ideal para mim, tá? Falando em gráfico, a gente tem a quebra da estrutura, pullback vende para abrir uma tendência, abrir um alvo para baixo. Ainda ele não perdeu, então amanhã ainda é uma região de suporte. Se houver defesa compradora aqui, a gente trabalha a compra também, tá? Falando de gráfico, não mudou nada. E lembrando para vocês, essa região ela não está sendo perdida. E nós já tivemos aqui tarifas do Trump, a gente já teve várias discussões aí entre Moraes e Bolsonaro, e esse fundo não está sendo perdido, tá? Quanto ele não for perdido, independente das notícias, ainda é um suporte. Perdido, aí tem um bom espaço para baixo. Perfeito, ô Richard. Bom, vimos o índice, vimos o dólar com essa informação. Claro que toda a cobertura você terá durante a nossa programação da TC News na terça-feira. Vamos ver qual é a repercussão que esse pedido de prisão domiciliar por parte de Moraes terá nos mercados. O dólar segue em queda, diminuiu as perdas sim, mas segue em queda. Richard, pra gente finalizar, a notícia saiu quando você iria iniciar a análise de PRIO da nossa audiência, né, que ficou faltando pra galera, Richard. Vamos lá então, PRIO para finalizar. Nós temos a PRIO aí mostrando boa fraqueza, né, um papel que vinha tendência de alta, respeita a média, rompimento, fez um pullback nas médias, era esperado um rompimento de novo. A gente tem uma falha, tá, pessoal? Ela tenta fazer o rompimento, volta, perde fundo, passa para baixo das médias. Percebam como já ficou diferente o cenário, né? Eu já tenho um papel lateral e abaixo das médias. E nesses últimos pregões, ela decretou a virada quando ela faz o pullback de baixo para cima e perde fundo de novo. Então, nós já temos no diário uma tendência de baixa, tá? Essas regiões em verde são suportes semanais. O papel poderia e deveria, né, segurar em algum deles e retomar esse movimento de alta. Só que o diário já é baixista. A gente poderia esperar que em algum momento ele defenda e vire um diário de alta de novo, com um novo rompimento. Por enquanto, a resistência do diário vai estar nesse topo anterior aqui, 43,91. Nós temos uma intermediária um pouquinho mais abaixo, que foi essa última, responsável pela perda do fundo, no 43. E a princípio, né, é uma região de resistência aqui. A PRIO voltando para cá, próximo a esse topo aí do 43, teríamos oportunidades de venda, quem quiser trabalhar na venda, né? Queda, pullback, realinhamento, queda. Alvo 38,30. Esse aqui é o cenário diário, cenário de curto prazo. Longo prazo ainda é um cenário de alta, tá? Vamos afastar o gráfico aqui, ó, só para a gente deixar bem claro, né? Cenário longo prazo, houve um rompimento de alta. Isso que está fazendo agora pode ser o pullback para ele retomar o movimento de alta. Então, perceba que eu tenho os dois cenários ao mesmo tempo. Dentro deles, agora voltando para o gráfico mais próximo aqui, ó, eu estou no suporte semanal. Então, não gosto de vender aqui, tá? Se for trabalhar vendido, pessoal, tem que trabalhar vendido na região de topo. Então, ou espera subir para vender, ou busca sinais de compra aqui embaixo para subir, tá? Na região atual é compra.
Perfeito, Richer. Agradeço a sua participação aqui conosco. Um forte abraço a você, bom descanso e até a próxima, Richer. Valeu então, pessoal. Um abração aí e até amanhã. Perfeito, Richer Rodrigues aqui na análise técnica do fechamento do pregão. Então, pra gente encerrar o nosso Tarde TC News, voltamos a registrar, né? O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro argumentou na decisão que o ex-presidente tem feito reiterado descumprimento de medidas cautelares. De acordo com a decisão, Bolsonaro está proibido agora de receber visita, com exceção dos advogados, podendo apenas receber contatos de pessoas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui, ó, o ex-presidente ainda está proibido de usar o celular direto ou indiretamente por intermédio de terceiros, é o que diz a decisão. Moraes ainda reafirmou que manteve as cautelares em proibir o ex-presidente de ter contato com embaixadores, se aproximar de embaixadas ou autoridades estrangeiras, além de manter a proibição do uso de redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes, ele reafirmou a decisão que manteve as cautelares em proibir o ex-presidente de ter contato com os embaixadores, como eu já disse também, e ele ressaltou que o descumprimento das regras de prisão domiciliar ou qualquer uma das medidas cautelares vai implicar na sua revogação e na decretação imediata de prisão preventiva, nos termos do artigo 312, parágrafo do Código de Processo Penal, ressaltou o ministro. Então, Alexandre de Moraes decretando prisão de Jair Bolsonaro, prisão domiciliar. E como a gente vê aqui no portal G1, a Polícia Federal faz buscas na casa do ex-presidente. Deixa eu ver se teve alguma atualização também aqui sobre esse tema nessa reportagem, mas por enquanto não. É isso que a gente tem de notícia. Você acompanhou aqui no Tarde TC News que o índice futuro devolveu os ganhos do dia após essa informação. O dólar diminuiu as perdas, mesmo tendo fechado em queda nos R$ 5,555. É claro que toda a repercussão você vai ter durante toda a cobertura da TC News. O que isso muda no jogo da relação Brasil-Estados Unidos? O que muda no cenário eleitoral? Uma prisão domiciliar de Bolsonaro. O investidor vai olhar a figura de Tarcísio como candidato real para a eleição do ano que vem? São muitas camadas, são muitos pontos que vão ser debatidos durante toda a terça-feira, com certeza.